Pessoal, vamos retomar aqui, portanto, o que falávamos sobre a política interna no Segundo Reinado. A gente estava trabalhando aqui essa temática, né? Vamos trabalhar o tema Segundo Reinado em aspectos, sendo o primeiro deles a política interna. Falei para vocês no vídeo anterior sobre a década de 40, os partidos políticos, as disputas e, gradativamente, a calmaria, né? A pacificação que veio acontecendo. Essa pacificação se deu a partir da afirmação do poder do imperador, né, de Dom Pedro, e da situação econômica mais tranquila. E diz para vocês que houve uma mudança ali a partir de 1849 no sistema político brasileiro que vai contribuir ainda mais, né, vai acabar consolidando essa pacificação, que foi a implementação de um novo sistema de governo no Brasil, que vai ser o parlamentarismo. Beleza? O Brasil passa a ser uma monarquia parlamentar. Para a gente entender o que isso significa e as implicações disso, né, o resultado, as consequências dessa transformação, dessa mudança, é legal, pessoal, que você dê uma olhadinha aqui, ó, rapidinho, para entender como funcionam os sistemas de governo, tá? Basicamente, hoje no mundo, a gente tem 3 sistemas. A maior parte dos países mundo afora seguem 3 sistemas. Ou são uma monarquia parlamentar, ou são uma república parlamentar, ou o país é uma república presidencialista. Então, só para ilustrar aqui o que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, não é? Correto? A Espanha é uma monarquia parlamentar, a gente vai ver que a Dinamarca é uma monarquia parlamentar, a Holanda, beleza? Existem também repúblicas parlamentares. Então, alguns exemplos de república parlamentar, a gente vai muito na Europa, né? Vai ver lá, por exemplo, a França, a gente vai ver lá Portugal, são repúblicas parlamentares, a Itália, a Rússia, pessoal, é uma república parlamentar, por mais que não pareça, né, em vários aspectos, é uma república parlamentar. Tudo bem? Pessoal, aqui na América a gente vai ver mais um modelo de repúblicas presidencialistas. O Brasil é uma república presidencialista, assim como os Estados Unidos é uma república presidencialista, assim como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o México, enfim, tá? Se a gente sair, né, desse âmbito América, você vai para a Ásia, por exemplo, o Japão é uma monarquia parlamentar, beleza? Aí só para citar, né, um exemplo importante na Ásia, grande parte do mundo segue um desses 3 modelos. Mas o que significa isso, né? Para começar, pessoal, república e monarquia, qual é a diferença? Então vou te dar definições para você, se aparecer numa prova aí, pedir para você definir, como uma vez apareceu na Unesp, uns 12, 13 anos atrás, na segunda fase da Unesp, caiu uma pergunta falando lá que o Brasil era uma república presidencialista, democrática e federalista. Explique esses conceitos. Explique, né? O que é federalismo, o que é república. Então o que é uma república? Pessoal, uma república, uma definição simples, mas direta, tá? Uma república é um sistema de governo no qual a gente escolhe periodicamente os nossos governantes, enquanto uma monarquia é um sistema de governo em que o governante ele é vitalício a vida inteira e hereditário, né? Ele vai deixar para os seus descendentes aí o governo, beleza? Isso é uma monarquia, tá? Pois bem, isso daqui é mais simples de entender. A parte que vai ter a ver com a nossa conversa aqui, ó, é isso aqui, ó, parlamentarismo, presidencialismo, que é uma discussão, pessoal, interessante, uma discussão importante que vira e mexe aparece no Brasil. Para vocês terem uma ideia, já por 2 vezes na nossa história republicana, a gente foi às urnas em plebiscitos para escolher se a gente preferia ser uma república parlamentarista ou uma república presidencialista, tá? Primeira vez lá em 63, e a segunda vez em 1993, tá? Pois bem, o que significa, afinal? Então eu vou te dar aqui uma definição simples, mas é legal depois você pesquisar sobre isso, pessoal, porque vira e mexe essa conversa aparece, né? Aí no Brasil, seria melhor que o Brasil fosse uma república parlamentar. Bom, o que significa? Então, em linhas gerais, tem a ver com o poder executivo. Lembra que o sistema ele é dividido, né? O sistema político é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, pessoal, ele tem 2 funções dentro de si, beleza? Então, quem possui o poder executivo, ele
ele pode ter duas atribuições ou essa atribuição pode ser fragmentada. Dentro do Poder Executivo está a chefia de Estado e a chefia de governo, beleza? São duas funções dentro do Poder Executivo, beleza? No sistema presidencialista, o presidente da República exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo, ele acumula essas duas funções. No sistema parlamentar, independente de ser uma monarquia ou uma república, ele é separado, as funções são separadas, duas pessoas distintas vão exercer o poder executivo. Uma vai ser chefe de Estado, uma vai ser chefe de governo. Por exemplo, numa monarquia parlamentar, o chefe de Estado é o rei. Numa república parlamentar, o presidente, ele é o chefe de Estado. Tudo bem? O presidente é o chefe de Estado. E o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, são duas funções distintas. Em linhas gerais, porque depende muito da Constituição de cada país, que vai delimitar esses poderes, né? Quais são as atribuições do chefe de Estado e do chefe de governo, quando há essa separação, né? É a Constituição de cada país que delimita, mas em linhas gerais, o chefe de Estado, a função dele é olhar para a política externa e é olhar aí para a organização política interna, mantendo a harmonia e tendo certos poderes de interferir quando houver qualquer problema entre o chefe de governo, o parlamento, né? Ele tem ali alguns poderes para intervir. Já o chefe de governo, a função dele é governar de fato. Né? É estar na linha de frente, fazer valer o que foi aprovado pelo Congresso, né? Tocar obras, etc. e tal. É governar de fato. Tudo bem? Então, vamos lá, sintetizando aqui. O chefe de Estado, ele vai cuidar da política externa, vai cuidar aí da harmonia política, o chefe de governo vai cuidar do governo em si. Tudo bem? Beleza? Só que, como eu disse, vai depender de cada país, pessoal, da Constituição de cada país. Alguns países dão mais força, mais poderes para o chefe de Estado, dentro de um parlamentarismo, né? Outros dão menos poder, beleza? Por exemplo, pega a Inglaterra. Vamos pegar exemplos práticos para ficar mais claro. Na Inglaterra, a Elizabeth, que está lá no trono há 189 anos, ela é chefe de Estado. Só que pelas regras inglesas, esse poder ele é muito mais simbólico. Tá? Por exemplo, quando vem algum chefe de Estado externo, é protocolo ela receber, para depois falar com o primeiro-ministro. Quando, por exemplo, é escolhido um novo primeiro-ministro, é ela que imposta. Mas ela quase não tem poderes de interferir em nada ali, tá? É mais simbólico o poder dela, beleza? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem um chefe de Estado numa monarquia parlamentar que não tem poderes efetivos, tá? Você pega, por exemplo, repúblicas parlamentares europeias. Para citar aí, vamos pegar a Alemanha. Na Alemanha, a Constituição da Alemanha estabelece que o chefe de governo tem muitos poderes acumulados. Lembrando que a Alemanha é uma república parlamentar. No caso, a Angela Merkel, ela é chefe de governo, né? Lá eles chamam de chanceler, né? Que é a mesma coisa que primeiro-ministro, beleza? Chanceler, primeiro-ministro, né? Cada país escolhe uma denominação, geralmente primeiro-ministro. Ela tem muitos poderes, mas existe um chefe de Estado. Existe lá, pessoal, um presidente, beleza? A Alemanha tem um presidente. No entanto, quando você ouve, por exemplo, falar da França, você ouve falar lá do Macron, né? O Macron, pessoal, ele é chefe de Estado. Você ouve muito falar dele, né? Lembrando que a França é uma república parlamentar. Você ouve muito falar dele, mas você não ouve falar, por exemplo, do primeiro-ministro, do chefe de governo. Tem um chefe de governo. Mas a Constituição francesa dá mais poderes para o chefe de Estado. Então, pessoal, isso que confunde um pouco as pessoas, tá? Nos dias de hoje, do funcionamento ali do sistema, tá? Mas em linhas gerais, voltando agora para a nossa conversa, retomando a nossa conversa principal, né, que é entender esse parlamentarismo no Brasil, o que Dom Pedro fez? Ele transformou o Brasil numa república parlamentar. Quando ele anunciou, lá em 1849, vamos tornar o Brasil uma monarquia parlamentar, vamos copiar o modelo inglês. Ele usou a Inglaterra como exemplo, hein? Usou. Falou, ó, vamos ser igual à Inglaterra. Beleza, ele vai criar o cargo de primeiro-ministro, pessoal. Né? O chefe do Conselho de Ministros, né? O primeiro-ministro.
Em 1849, portanto, é criado o parlamentarismo. Nos anos seguintes vão ser feitos alguns ajustes, né, para fazer o sistema funcionar. No entanto, pessoal, a gente tem um pequeno problema nessa história. Por quê? Existe no Brasil um negócio chamado poder moderador, que atravessa aí o poder legislativo, o poder judiciário, e vai ter o poder também de atravessar o primeiro-ministro. Porque, efetivamente, quem vai ter o poder? Efetivamente, quem vai poder ali dissolver a Câmara, trocar os governadores de província, né, tirar juiz, afastar juiz do judiciário? Quem vai poder? Quem vai poder? O imperador, pessoal. O poder moderador, portanto, né, ele vai acabar atravessando a lógica do parlamentarismo, porque em tese Dom Pedro ele ficaria à parte e só teria algumas funções. E o primeiro-ministro é que governaria. Mas veja bem, com o poder moderador, esse primeiro-ministro ele vai ter aí uma situação bem complicada, porque se ele fizer alguma coisa que Dom Pedro não goste, e vai acontecer isso, né, a gente vai ver que vão ter episódios, Dom Pedro ia lá e tirar o primeiro-ministro. Ou seja, pessoal, esse parlamentarismo, em últimas análises, ele está do avesso. Em última das análises, ele está do avesso, no sentido em que o poder efetivo está na mão do chefe de Estado, por causa do poder moderador. O poder efetivo está na mão de Dom Pedro, não do primeiro-ministro. Por isso que esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, tá? O parlamentarismo no Brasil do Império, que vai durar, inclusive, até o final do Império, ele é conhecido como parlamentarismo às avessas, no sentido em que o poder efetivo está na mão do imperador e não do primeiro-ministro. Percebeu? Sacou? E a pergunta agora é: por que Dom Pedro fez isso? Te dou dois motivos essenciais. Primeiro, por mais que o poder do primeiro-ministro e do parlamento fosse limitado, pessoal, isso agradou os políticos. Dava uma ideia de mais autonomia política para os políticos, né? Com o primeiro-ministro negociando com o parlamento, escolhido ali, né? Entre eles e tal. Dava uma ideia, uma percepção de mais autonomia. Isso contribui para a pacificação política que eu falei para vocês. Porque os políticos vão ficar mais tranquilos, pessoal. Dom Pedro, em última análise, ele foi deixando claro que quem manda é ele. Aquelas divergências que existiam na regência entre liberais, que queriam mais autonomia para as províncias, e conservadores que queriam mais centralização, foi perdendo o sentido de ser. Porque os políticos foram percebendo, no decorrer da década de 40, que não tinha mais sentido ficar brigando, né? Porque quem manda em última análise é Dom Pedro. Então, pessoal, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai implementar o parlamentarismo, vai dar mais autonomia para os políticos e vai chamar para conversar as lideranças conservadoras. Ele vai: senta aqui vocês, senta aqui. Seguinte, vamos parar de briga, vamos governar tudo nós aqui, é tudo nós. Né? Vamos governar aqui, ó. Fazer o seguinte, vamos fazer ministérios misturando liberais e conservadores. Vamos fazer ministérios para conciliar, ministérios de conciliação. Então, a partir de 1850, pessoal, vão surgir os ministérios de conciliação com liberais e conservadores. E aí a gente vai perceber uma coisa, que, pessoal, os partidos políticos do país, os liberais e os conservadores, que eram os principais, os protagonistas, que faziam parte desses ministérios, eles não tinham grandes divergências entre si, já tiveram, mas eles vão sacar que não faz mais sentido. E, pessoal, basicamente, quem eram esses políticos liberais e conservadores? Na sua maioria, eram elementos da elite oligárquica, tá? Que tinham divergência aqui, colar, coisa ia pequena, e agora, né, essas diferenças se tornam quase que imperceptíveis. Tanto que um jornal da época fez uma charge, uma brincadeira, que acabou se tornando uma frase que sintetiza a política no Brasil a partir de 1850, né? Por muitos e muitos anos, por décadas. Né? Ele vai dizer assim: não importa quem está no poder, se é liberal ou conservador, porque é tudo a mesma coisa, não existe diferenças entre eles, porque eles são elementos da elite oligárquica, né? E não tem por que brigar dentro desse contexto, né? Em que eles sabem que, em última análise, o poder está na mão de Dom Pedro. Então a frase era assim, ó: não existe nada mais liberal do que um conservador no poder, e não existe nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, beleza?
Então, o primeiro ponto para a implementação do parlamentarismo é acalmar a situação política, é dar uma ideia, uma ilusão de mais poder para os políticos, né? Trazer eles para os ministérios da conciliação ali, colocar um primeiro-ministro, dando a ideia, né, de que o Brasil era governado pelo primeiro-ministro, mas sabemos que o negócio é do avesso, né? O segundo ponto, que é legal aí destacar para vocês, é o seguinte: Dom Pedro, nesse momento, o que ele fez quando ele criou o parlamentarismo? Ele foi para os bastidores da política. Ele disse assim: agora não sou mais eu que governo, é o chefe de governo, é o primeiro-ministro. Conversa com ele aqui. Quem vai estar na linha de tiro? Quem vai ter o protagonismo? Vai estar ali, ó, né? Negociando, colocando, falando, né? Quem vai estar susceptível a tomar porrada, pessoal? É o chefe de governo. O chefe de governo é que vai estar lá. E o chefe de governo vai ter que fazer as coisas que Dom Pedro quer, porque senão, ó, o poder moderador. Só que, se der merda, se der alguma coisa errada, se a política do primeiro-ministro não funcionar, a culpa vai recair sobre quem? No primeiro-ministro, porque é ele que está na linha de frente. Dom Pedro está protegido, pessoal, ele está nos bastidores, ele está governando, ele tem o poder efetivo, mas ele não se desgasta, sacou? Ele não vai ter o desgaste político da política do dia a dia, né? Que é ter que conversar com a Câmara, que é ter que conversar com a opinião pública, com a mídia. Ele tá bom, eu sou o pai da nação, né? Tanto que ele vai sempre se colocar como o mediador, né? O pai da pátria, etc e tal, e vai deixar que a política aconteça. Quando ele é contrariado, ele vai lá e mexe. Ele usa o poder moderador. No entanto, quem está na linha de tiro, quem está na linha de frente da política é o primeiro-ministro. Ou seja, uma tática para evitar o desgaste, beleza? Dessa maneira, pessoal, a gente vai conseguir essa pacificação política, que vai durar aí muitos e muitos anos. A gente vai ver que até meados da década de 1870, por mais de 20 anos, vai ser uma chatice a política brasileira. Não vai acontecer nada, a gente vai ver aí os liberais e conservadores se revezando, às vezes tinha um primeiro-ministro liberal, às vezes um conservador, raramente alguém contrariava Dom Pedro, porque sabia, né, que ele poderia ir lá e atravessar, usar o poder moderador, ele evitava, né? E os políticos não eram bestas, eles sabiam, né, que era bom não contrariar, né, Dom Pedro, porque senão ele ia lá e tirava o primeiro-ministro. Portanto, tranquilidade, pasmaceira, beleza? Então a coisa vai acalmar de vez a partir dos anos 50 e teremos uma pacificação política. Só a partir dos anos 70 que a gente vai ver que recomeçam as disputas na política interna. Mas isso a gente vai deixar quando a gente for discutir o final do segundo reinado. Beleza? Então é isso, moçada. Terminamos por aqui essa parte e a gente segue aí falando no próximo vídeo, na próxima aula, né? Vídeo aula sobre economia. Beleza? Até mais.